para educar crianças feministas. A nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie vem despontando nos últimos anos como uma das principais vozes a tratar do feminismo de forma clara, sem rodeios. A escritora traz em seus livros temas ácidos que nos fazem refletir quanto às desigualdades de seu país, que guarda tantas semelhanças com o nosso. Para educar crianças feministas é um manifesto da nigeriana, que fala claramente do quanto o feminismo está em pequenas atitudes, muitas longe do pedantismo que marca alguns de seus teóricos. Aprenda nos próximos 12 minutos como a educação das crianças pode ser mais inclusiva e acabar com estereótipos. A ideia do livro. Chimamanda decidiu escrever este livro quando uma amiga de infância lhe perguntou o que devia fazer para criar sua filha como feminista. Sua primeira reação foi pensar que não sabia. Parecia uma tarefa imensa. A escritora nigeriana já havia se manifestado publicamente sobre o feminismo, e talvez por isso a amiga lhe considerasse uma especialista no assunto. Em resposta ao pedido da amiga, resolveu lhe escrever uma carta, na esperança de que fosse algo prático e sincero, e também que servisse como uma espécie de mapa das próximas reflexões feministas. Este livro é uma versão da carta, com algumas pequenas alterações. Conselhos. A autora tem uma filha pequena e admite a facilidade que temos para dar conselhos para os outros criarem seus filhos, sem enfrentar na pele essa realidade tremendamente complexa. Ainda assim, é moralmente urgente ter conversas honestas sobre outras maneiras de criar os filhos, na tentativa de preparar um mundo mais justo para mulheres e homens. A amiga de Chimamanda disse que iria tentar seguir suas sugestões. Primeira sugestão: seja uma pessoa completa. A maternidade é uma dádiva maravilhosa, mas não seja definida apenas pela maternidade. Seja uma pessoa completa. Vai ser bom para sua filha. Marlene Sanders, a pioneira jornalista americana, a primeira mulher a ser correspondente na Guerra do Vietnã e ela mesma mãe de um menino, uma vez deu este conselho a uma jornalista mais jovem. Nunca se desculpe por trabalhar. Você gosta do que faz, e gostar do que faz é um grande presente que você dá à sua filha. Mãe tradicional. A cunhada da amiga de Chimamanda a recomendava ser uma mãe tradicional e ficar em casa. Segundo ela, a criança recém-nascida precisava de outra fonte de renda para sustentar a família. As pessoas vão usar a tradição seletivamente para justificar qualquer coisa. Todo mundo vai dar palpites, dizendo o que se deve fazer, mas o que importa é o que você quer, e não o que os outros querem que você queira. Por favor, não acredite na ideia de que maternidade e trabalho são mutuamente excludentes. Segunda sugestão: façam juntos. Lembra que aprendemos no primário que verbos são palavras de ação? Bom, pai é verbo tanto quanto mãe. Às vezes, as mães tão condicionadas a ser tudo e a fazer tudo são cúmplices na redução do papel dos pais. Pode ser que o pai de seus filhos não dê banho nas crianças da forma como as mães gostariam. E daí? Qual é o máximo que pode acontecer? Os pais também amam seus filhos, e é bom que as crianças sejam cuidadas por eles. Então relaxe, esqueça seu perfeccionismo, deixe de lado seu senso socialmente condicionado de dever. Dividam igualmente a criação. Igualmente depende, claro, de ambos, e vocês vão dar um jeito nisso, prestando atenção às necessidades de cada um. Não precisa ser uma divisão literalmente meio a meio, ou um dia você, um dia ele, mas você vai saber se estão dividindo igualmente. Vai saber por não se sentir ressentida, porque quando há igualdade não existe ressentimento. A linguagem de ajuda. Por favor, abandone a linguagem da ajuda. Os pais não estão ajudando a cuidar dos filhos, estão fazendo o que deveriam fazer. Ao dizermos que os pais estão ajudando, o que sugerimos é que cuidar dos filhos é território materno, onde os pais se aventuram corajosamente a entrar. Não é. Você consegue imaginar quantas pessoas seriam hoje mais felizes, mais equilibradas e contribuiriam mais com o mundo se os pais tivessem tido presença ativa durante a infância delas? Os pais também nunca estão de babá. Quem trabalha como babá não vê o bebê como sua principal responsabilidade. Terceira sugestão: papéis de gênero são totalmente absurdos. Porque você é menina, nunca é razão para nada, jamais. Já ouviu algo como recomendações para varrer direito como uma menina? O que significava que varrer tinha a ver com ser mulher. O ideal é educar dizendo apenas para varrer direito, pois assim você vai limpar melhor o chão. Quarta sugestão: cuidado com o perigo do feminismo leve. É a ideia de uma igualdade feminina condicional. Por favor, rejeite totalmente. É uma ideia vazia, falida, conciliadora. Ser feminista é como estar grávida, ou se é ou não se é. Ou você acredita na plena igualdade entre homens e mulheres, ou não. O feminismo leve usa analogias como ele é a cabeça e você é o pescoço,
ou ele está na direção, mas você é o copiloto. Mais preocupante ainda é a ideia, no feminismo leve, de que os homens são naturalmente superiores, mas devem tratar bem as mulheres. Não, não e não. A base para o bem-estar de uma mulher não pode se resumir à condescendência masculina. O feminismo leve usa a linguagem do deixar. O marido não é um diretor de escola. A esposa não é uma colegial. Permitir e deixar, quando são usados unilateralmente, nunca deveriam fazer parte da linguagem de um casamento igualitário. Quinta sugestão: ensine às crianças o gosto pelos livros. A melhor maneira é pelo exemplo informal. Se a criança vê você lendo, vai entender que a leitura tem valor. Se ela não frequentasse a escola e simplesmente lesse livros, provavelmente se instruiria mais do que uma criança com educação convencional. Os livros vão ajudá-las a entender e questionar o mundo. Vão ajudá-las a se expressar. Vão ajudá-las em tudo o que ela quiser ser. Não se trata de livros escolares, mas do que não tem nada a ver com a escola. Autobiografias, romances, histórias. Se nada mais der certo, pague-as para ler. Dê uma recompensa. Sexta sugestão: ensine-as a questionar a linguagem. A linguagem é o repositório de nossos preconceitos, de nossas crenças, de nossos pressupostos. Mas para lhe ensinar isso, você terá de questionar sua própria linguagem. Nunca chame suas filhas de princesa. Quando as pessoas dizem isso, a intenção é boa, mas princesa vem carregado de pressupostos sobre sua fragilidade, sobre o príncipe que virá salvá-la, etc. Então decida o que não dirá para suas meninas. Porque o que você diz a elas faz diferença. Ensina o que elas devem valorizar. Sabe quando dizem que já está na hora de uma menina ir procurar marido? Mude isso para já estar na hora de arrumar emprego. Pois não se deve ensinar às meninas que o casamento é algo a que elas devem aspirar. Jargões. Tente não usar demais palavras como misoginia e patriarcado com elas. Feministas, às vezes, usam muitos jargões, e o jargão, às vezes, pode ser abstrato demais. Não se limite a rotular alguma coisa de misógina. Explique a ela por que aquilo é misógino e como poderia deixar de ser. Ensine-lhe que se você aponta X nas mulheres e não aponta X nos homens, então você não tem problemas com X, mas com as mulheres. X pode ser palavras como raiva, ambição, extroversão, teimosia, frieza, insensibilidade. Ensine-lhe a fazer perguntas como: quais são as coisas que as mulheres não podem fazer por serem mulheres? Essas coisas têm prestígio cultural? Se têm, por que só os homens podem fazê-las? Nunca fale do casamento como uma realização. Encontre formas de deixar claro que o matrimônio não é uma realização nem algo a que ela deva aspirar. Um casamento pode ser feliz ou infeliz, mas não é realização. Condicionamos as meninas a desejarem o matrimônio e não fazemos o mesmo com os meninos. Assim, de partida, já há um desequilíbrio tremendo. As meninas vão crescer e se tornar mulheres preocupadas com o casamento. Os meninos vão crescer e se tornar homens que não são preocupados com o casamento. As mulheres vão se casar com esses homens. A relação é automaticamente desigual, porque a instituição tem mais importância para um lado do que para o outro. Então, qual é a surpresa se, em muitos casamentos, as mulheres sacrificam mais, em detrimento delas mesmas, pois têm de manter constantemente uma troca desigual? Uma das consequências desse desequilíbrio é o fenômeno muito sórdido e frequente de duas mulheres brigando publicamente por causa de um homem, que fica quieto, só observando. Oitava sugestão: ensine as crianças a não se preocuparem em agradar. A questão não é se fazer agradável, a questão é serem elas mesmas em sua plena personalidade, honesta e consciente da igualdade humana das outras pessoas. Por favor, nunca imponha pressão à sua filha. Ensinamos as meninas a serem agradáveis, boazinhas, fingidas. E não ensinamos a mesma coisa aos meninos. É perigoso. Muitos predadores sexuais se aproveitam disso. Muitas meninas ficam quietas quando são abusadas, porque querem ser boazinhas. Muitas meninas passam tempo demais tentando ser boazinhas com pessoas que lhes fazem mal. Muitas meninas pensam nos sentimentos de seus agressores. Esta é a consequência catastrófica de querer agradar. Temos um mundo cheio de mulheres que não conseguem respirar livremente porque estão condicionadas demais a assumir formas que agradem aos outros. Nona sugestão: dê a elas um senso de identidade. É importante, esteja atenta a isso. Faça com que ela, ao crescer, se orgulhe de ser, entre outras coisas, uma mulher. E você deve ser seletiva. Ensine-a a abraçar as partes bonitas da sua cultura e ensine a rejeitar as que não são. Atente-se também em lhe mostrar a constante beleza e capacidade de resistência dos africanos e dos negros. Por quê? A dinâmica do poder no mundo fará com que ela cresça vendo imagens da beleza branca, da capacidade branca, das realizações brancas, em qualquer lugar onde estiver. Isso estará nos programas de TV a que assistir, na cultura popular que consumir, nos livros que ler.
Provavelmente também crescerá vendo muitas imagens negativas da negritude e dos africanos. 10ª sugestão. Preste atenção às atividades e aparência das crianças. Incentive-as a praticar esportes. Ensine as meninas a serem ativas. Façam caminhadas juntas. Nadem, corram, joguem tênis, futebol, ping-pong. Todos os tipos de esportes, qualquer tipo de esporte. É importante não só por causa dos evidentes benefícios para a saúde, mas porque pode ajudar com todas as inseguranças quanto à imagem do corpo que o mundo lança sobre as meninas. Os estudos mostram que as meninas geralmente param de praticar esportes ao chegar à puberdade. Não surpreende. O desenvolvimento dos seios e a percepção de si mesmas pode atrapalhar na prática de esportes. Se a menina gostar de maquiagem, deixa-se maquiar. Se ela gostar de roupas da moda, deixa usar. Mas se não gostar, deixe também. Não pense que criá-la como feminista significa obrigá-la a rejeitar a feminilidade. Feminismo e feminilidade não são mutuamente excludentes. É misógino sugerir o contrário. Infelizmente, há mulheres que aprenderam a se envergonhar e a se desculpar por interesses vistos como tradicionalmente femininos, como moda e maquiagem. Mas nossa sociedade não espera que os homens se sintam envergonhados por interesses tidos como masculinos, tais como carros esportivos, certos esportes profissionais. Da mesma forma, o fato de um homem se arrumar bem nunca é visto com a desconfiança que se aplica a uma mulher. Um homem bem vestido não se preocupa que, por estar assim, possa colocar em dúvida sua inteligência, sua seriedade ou sua capacidade. Uma mulher, por outro lado, está sempre consciente de como um batom chamativo ou uma roupa bem montada pode fazer com que os outros a vejam como frívola. Moral. Nunca, jamais associe a aparência feminina à moral. Nunca lhe diga que uma saia curta é indecente. Associe a maneira de se vestir com uma questão de gosto ou de beleza, e não de moral. Se vocês discordarem sobre as roupas que ela quer usar, nunca lhe diga coisas como: você está parecendo uma prostituta. Em vez disso, diga: essa roupa não fica tão bem em você quanto aquela outra. Ou não cai muito bem, ou não é tão bonita, ou simplesmente é feia. Mas nunca indecente, porque as roupas não têm absolutamente nada a ver com a moral. 11ª sugestão. Ensine-as a questionar o uso seletivo da biologia como razão para normas sociais em nossa cultura. Muitas vezes, usamos a biologia para explicar os privilégios dos homens, e a razão mais comum é a superioridade física masculina. É claro que é verdade que, em geral, os homens são fisicamente mais fortes do que as mulheres. Mas se realmente dependêssemos da biologia como fonte das normas sociais, as crianças então seriam identificadas pelas mães, e não pelos pais, pois quando a criança nasce, o genitor biológico é a mãe. Supomos que o pai é quem a mãe diz que é. 12ª sugestão. Converse com as crianças sobre sexo, e desde cedo. Provavelmente será um pouco constrangedor, mas é necessário. O sexo é uma mera ação reprodutiva controlada, ou uma ação apenas no casamento, pois isso é mentira. Diga-lhe que o sexo pode ser uma coisa linda, e que além das evidentes consequências físicas, também pode ter consequências emocionais. Diga-lhes que os corpos delas pertencem a elas, e somente a elas, e que nunca deve sentir a necessidade de dizer sim a algo que não quer, ou a algo que se sente pressionada a fazer. Ensine-lhe que dizer não, quando sentir que é o certo, é motivo de orgulho. 13ª sugestão. Romances irão acontecer, então dê apoio. Assegure-se de que ficará a par dos romances na vida de suas filhas. E a única maneira para isso é começar desde cedo a lhes fornecer a linguagem necessária para falar com você sobre sexo e também sobre amor. Ensine a elas que amar não é só dar, mas também pegar. Isso é importante porque damos às meninas pistas sutis sobre a vida delas. Não ensinamos isso aos meninos. Ensine-lhes que para amar ela precisa se entregar emocionalmente, mas que também deve esperar receber. 14ª sugestão. Ao lhe ensinar sobre opressão, tenha o cuidado de não converter os oprimidos em santos. A santidade não é pré-requisito da dignidade. Pessoas que são más e desonestas continuam seres humanos e continuam a merecer dignidade. Nos discursos sobre gênero, às vezes, há o pressuposto de que as mulheres seriam moralmente melhores do que os homens. Não são. Mulheres são tão humanas quanto os homens. A bondade feminina é tão normal quanto a maldade feminina. E existem muitas mulheres no mundo que não gostam de outras mulheres. A misoginia feminina existe, e esquivar-se a reconhecê-la é criar oportunidades desnecessárias para que as antifeministas tentem desacreditar o feminismo. A referência aqui é aquele tipo de antifeministas que adora dar exemplos de mulheres dizendo "não sou feminista", como se uma pessoa nascida com vagina, ao declarar isso, estivesse de certa forma desacreditando automaticamente o feminismo.
Se uma mulher diz não ser feminista, a necessidade do feminismo não diminui em nada. No máximo, isso nos mostra a extensão do problema, o alcance real do patriarcado. Mostra-nos também que nem todas as mulheres são feministas e nem todos os homens são misóginos. 15ª sugestão: ensine sobre a diferença. Torne a diferença algo comum. Torne a diferença normal. Ensine a não atribuir valor à diferença. E isso não para ser justa ou boazinha, mas simplesmente para ser humana e prática, porque a diferença é a realidade de nosso mundo. E ao lhe ensinar sobre a diferença, você a prepara para sobreviver num mundo diversificado. Ensine a nunca universalizar seus critérios ou experiências pessoais. Ensine que seus critérios valem apenas para ela e não para as outras pessoas. Esta é a única forma necessária de humildade, a percepção de que a diferença é normal. Notas finais. É como um tapa em luva de pelica que esse manifesto se mostra essencial para os dias de hoje, com tantos índices de violência contra a mulher e discriminação no trabalho. Ao escrever a carta para a amiga que deu à luz uma menina pouco tempo antes, Chimamanda mostra que o feminismo não se resume a conceitos retrógrados ou estereótipos que seus detratores amam disseminar. E mostra que, mais do que nunca, é necessário passar o feminismo adiante para as próximas gerações. Dica do 12 minutos. Depois dessa verdadeira aula, passe a perceber ao seu redor o quanto o machismo está presente em pequenas atitudes que jogam para escanteio as oportunidades dadas às mulheres.